minhas amigas internautas, eu, doutora Silvia Petrelli, aqui de volta com vocês, ao vivo, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, com temas interessantes para nós mulheres ficarmos cada vez mais antenadas. Então participem, mande suas perguntas, clique em contato ou envie suas perguntas pelo Facebook, que responderei aqui ao vivo. E hoje vamos falar sobre um tema que eu adoro, que é meu dia a dia também, que é sobre câncer de mama. Vocês vão ter oportunidade hoje de fazer as perguntas que vocês quiserem ao vivo. E a minha colega, amiga, que trabalha junto comigo no CAISME, doutora Ana Cláudia Cafaro, médica ginecologista e mastologista, estará aqui conosco respondendo essas perguntas. E gostaria de agradecer, muito obrigado, doutora Ana, pela sua presença aqui em nosso programa. Obrigada a você, Silvia, pelo convite. E Ana, é um assunto que eu gosto de falar, porque na realidade é um assunto nosso, né? Do nosso dia a dia. E assim, vamos ter muitas perguntas para você responder. E me fala um pouquinho sobre a estatística do câncer de mama. Ele ainda é o câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras? Silvia, o câncer de mama é mesmo o câncer mais frequente entre as mulheres. É o segundo de maior frequência no mundo e o primeiro entre as mulheres. E Ana, como que se forma o câncer de mama? Como é que ele surge? O câncer de mama, na verdade, ele é uma alteração da própria célula do organismo. A gente, por algum motivo, ela começa a se dividir erradamente e acaba formando, ela se divide mais rápido e acaba formando o tumor. E Ana, quais são os fatores que a mulher possa ter de proteção para que isso não aconteça? Bom, os fatores de proteção para câncer de mama, na verdade, é uma boa qualidade de vida. Então, você precisa ter uma atividade física regular, né, que é o que vai diminuir a quantidade de hormônios em excesso, porque o câncer de mama ele é nutrido por hormônios. Então, ter uma atividade física regular, diminuir a ingesta de álcool, evitar o tabagismo, né, ter uma dieta saudável, com baixa ingesta de gordura, tudo isso ajuda a diminuir, né, a proteger contra o câncer de mama. Minhas amigas internautas, então vejam, com relação à ingesta de hormônios, a reposição de hormônio durante o período da menopausa, você recomenda? Depende, né? Eu acho que a terapia de reposição hormonal tem que ser feita com cuidado. Então, pacientes que têm antecedente familiar para câncer de mama, não aconselho fazer terapia de reposição hormonal, né? Porque você está dando mais hormônio, né? E pode vir a ter no futuro câncer de mama. Não que o hormônio cause o câncer de mama, ele pode predispor. Sim. Vejam bem, então, minhas amigas internautas, a importância que tem de passar com o seu ginecologista, fazer os exames complementares para saber se você pode ou não fazer uso do hormônio durante o período da menopausa. Ainda mais quando tem na histórico familiar, né? Sim. E com relação a isso, quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Bom, o principal fator de risco para câncer de mama é a história familiar de primeiro grau para câncer de mama. Então, irmã, mãe com antecedente de câncer de mama. Idade, né, acima dos 40 anos, qualquer mulher tem maior risco mesmo de ter câncer de mama. A idade da primeira menstruação, quando é muito precoce, hoje em dia a gente sabe que as meninas estão menstruando muito precoce, 9, 10 anos, isso também é fator de risco. Uma menopausa mais tardia, acima dos 55 anos, também é fator, porque é uma situação em que estão todas expostas a maior quantidade de hormônio ao longo da vida, né? A ingesta de álcool também é fator de risco para câncer de mama, obesidade, sedentarismo, tudo isso é fator de risco para câncer de mama. Então vejam, minhas amigas internautas, fiquem atentas. E com relação a esse período que você falou, muitas perguntam: doutora, eu menstruei, a minha mãe menstruou com 12 anos e entrou na menopausa com 42 ou até antes. Isso puxa para outras gerações ou não? Nem sempre. Hoje em dia não. Porque mudou muito, né? Antigamente as meninas elas menstruavam com 14, 15 anos, hoje em dia menstruam com 9, 10. Isso também tem a ver com o hábito de vida, né? Alimentação. Hoje em dia as crianças consomem muito mais gordura saturada do que antigamente. Então, a genética, lógico, influencia, mas não é o fator principal.
Então, veja, a obesidade é uma das causas importantes também. Para câncer de mama. E ficar de olho com relação a esse período exposto, quer dizer, igual você falou, a primeira menstruação muito precoce e entrar na menopausa muito tardio, você estaria exposto a essa concentração de hormônio? Ao longo da vida, uma quantidade, né, maior expostas mais anos, né, expostas ao hormônio. E Ana, como é que você indicaria para elas o autoexame de mama? Em que fase que elas fariam esse autoexame? Como que você orientaria? O autoexame deve ser feito do 7º ou 8º dia após a menstruação, onde a mama já está num período que está menos exposta ao hormônio, menos inchada. Né? Então é onde a mulher consegue fazer o autoexame e tentar detectar algum nódulo, alguma alteração que ela tem na mama. E no caso, aquelas mulheres que já entraram na menopausa, como que seria? Elas escolhem um dia do mês para poder fazer o autoexame? Tem algum critério ou não? Na pós-menopausa não, as mulheres podem fazer, lógico, quando elas entram na menopausa ainda existe hormônio circulante, então às vezes a mama também incha. Quando a mama está mais inchada, não é o melhor momento para se fazer o autoexame, a mama tem que estar menos inchada, né? Ela tem que estar mais molinha para você conseguir detectar alguma coisa. Mas hoje em dia, assim, a gente não recomenda tanto o autoexame. É lógico que a mulher é importante para ela se conhecer, mas o mais importante é passar em consulta mesmo com o seu ginecologista ou com o mastologista para ele realizar um exame pelo menos uma vez por ano. Então, o que você falaria com relação ao câncer de mama em paciente jovem ou após a menopausa? Elas têm mais risco a paciente jovem? Não. A não ser em casos especiais. O câncer de mama, a sua incidência aumenta a partir dos 40 anos. Por isso que a gente aconselha o rastreamento a partir dos 40 anos anualmente. Então, as mulheres vão ao ginecologista e fazem mamografia, ultrassom de mama anual a partir dos 40 anos. Que ainda hoje a mamografia é o melhor método de rastreamento de câncer de mama. Ele é sensível, específico e consegue ver lesões iniciais do câncer de mama, quando ainda eles nem são palpáveis. E é nessa fase que o câncer de mama tem que ser tratado, é onde tem cura. Então, Ana, a mamografia é de escolha. É o primeiro exame de escolha para pacientes acima dos 40 anos. Não esqueço, minhas amigas, completou 40 anos, não deixa de fazer o primeiro exame, que seria a mamografia. Opa, tem uma pergunta aqui ao vivo de uma internauta. Vamos ver, Solange de Santo André. Tenho 22 anos, menstruei com 11 e minha avó teve câncer. Devo me preocupar já e fazer exames periódicos? Doutora Ana, o que você acha? Então, a avó dela teve câncer de mama, dependendo muito da idade. É um antecedente familiar, não é a mãe dela, né? A avó já é uma segunda geração, mas ela tem que se preocupar em fazer exames como qualquer outra mulher, acima dos 40 anos. É lógico. Né? Depois que menstruou, tem vida sexual ativa, tem que passar no ginecologista para fazer seus controles de rotina e ele vai avaliar, vai examinar as mamas e ver se tem necessidade de complementar com ultrassom ou não. Mas fora isso, o rastreamento dela é normal a partir dos 40 anos. E quais são os sinais e sintomas dessa paciente? O que ela pode sentir? Ela chega no seu consultório com que queixa? O que elas têm que se preocupar? A grande maioria das vezes que as pacientes com suspeita de câncer de mama vão no consultório com um nódulo. Elas palpam nódulo ou é diagnosticado em exame nódulo na mama. Outros sintomas tem também, Ana? Mudança na coloração, no tamanho da mama? Tem, às vezes, mas isso pode dar também, né? Mas já é um estágio mais avançado do câncer de mama. Então, quando a mama fica inchada, parece uma laranja, né? Um aspecto de casca de laranja, isso é um sinal importante. Secreção pelo ducto, né, pelo mamilo de sangue, aspecto de sangue, isso também é importante, né, retração do mamilo, retração de pele, isso são todos indícios de que possa ser um câncer de mama. Então vejam, minhas amigas internautas, se tiver algum desses sintomas que a doutora Ana comentou agora, não deixe de procurar um mastologista. E qual a coloração, então focando mais nisso, doutora Ana, com relação à coloração da secreção? Então, o que eu tenho que me preocupar seria sangue, como você disse, vermelho vivo? Vermelho vivo ou água de rocha, uma secreção clara, hialina, sem cor. Então, vejam, secreção em água de rocha, não é leitosa, tá? Que vão muitas às vezes, né, no consultório. Com secreção amarelada, mesmo com aspecto de leite, essas são secreções benignas, não tem problema nenhum. Tá.
Opa, temos mais uma internauta aqui com uma pergunta. Denise de São Caetano. O autoexame das mamas é 100% eficaz, doutora Ana? Não, não. Às vezes as mulheres, elas confundem muito em palpar a mama. Primeiro que muitas mulheres têm medo de palpar a mama. Segundo, que elas sentem incômodo em palpar a mama e às vezes tem mamas muito densas, então parece que está toda encaroçada, né? Mas é importante, como eu já disse antes, é importante a mulher se conhecer, né? A gente sabe, na verdade, né, como é o nosso organismo, então é importante você fazer o seu exame, qualquer sinal que você acha que esteja alterado, de alerta, procurar o ginecologista ou o mastologista para realmente examinar. E algumas, elas têm assim, algumas me comentam, ai doutora, eu não sei palpar a mama, eu tenho medo de palpar e achar alguma coisa. Então assim, primeiro ainda elas vão ao nosso consultório porque elas perceberam alguma coisa, né? A grande maioria sim, mas por isso que eu falo, quando a mulher percebe um nódulo na mama, esse nódulo já tem pelo menos 1,5 cm. Sim, não é a fase inicial do câncer de mama, né? Já perdeu-se um tempo antes. Então, realmente, o mais importante é você ir ao seu ginecologista, fazer seus exames anuais, principalmente a mamografia, porque aí você tem um controle melhor. Bom, outra pergunta aqui de uma internauta, Lídia, de São Caetano. O câncer de mama afeta a amamentação? Para as pacientes que já tiveram o câncer de mama e engravidaram, dependendo do tipo de cirurgia que fez na mama, acaba afetando. Agora, se você descobriu o câncer de mama na gravidez, que é um câncer de mama extremamente agressivo, com certeza não vai conseguir amamentar por causa do tratamento, da quimioterapia que acaba fazendo, então realmente afeta. Sim. E com relação focando mais na amamentação, é uma das coisas importantes, né? A amamentação é importante. Também é um fator de proteção para câncer de mama. As mulheres que amamentam têm um certo fator de proteção, em torno de 20%, né, de proteção para o câncer de mama. Porque a mama, ela consegue, na amamentação, ela tem um amadurecimento das células, dos ductos mamários, então isso protege. Então, olha a importância, minhas amigas internautas, de amamentar. Eu acho que a gente fala tanto, né, Ana, com a amamentação, não só com a proteção para as mamas, mas a importância para o recém-nascido também. E olha a importância que tem como uma proteção também para o câncer de mama. Bom, minhas amigas, vamos agora para um breve intervalo e voltaremos logo a seguir com o quadro E aí, doutora? Aproveitem, façam suas perguntas que responderei aqui ao vivo para vocês, tá? Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui é na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Voltando deste breve intervalo, conversando com a minha amiga mastologista, doutora Ana Cláudia, eu gostaria de agradecer a todos vocês internautas, minhas amigas, que têm entrado no Facebook, no Twitter. Não deixem de fazer suas perguntas. Agradeço sempre a presença de vocês que têm nos prestigiado aqui na Web TV São Caetano. Fico feliz em saber que todos vocês estão antenadas no nosso programa Assunto de Mulher, sempre com perguntas, com temas de vosso interesse, para ficar cada vez mais antenada com relação aos nossos temas. Daqui a pouco seguiremos com o nosso tema de hoje, que é sobre câncer de mama. E agora vamos para o quadro E aí, doutora? Bom, temos várias perguntas aqui. Cristina, do bairro Cerâmica, de São Caetano do Sul, quer saber. Obrigado, Cristina, pela sua pergunta e por estar nos assistindo agora.
Quer saber sobre HPV, um tema muito importante. Descobri que tinha HPV na minha gravidez e fiz cesárea. Gostaria de saber se isso pode atingir minha filha. Não. Apesar de o HPV é uma doença transmitida pelo contato sexual, por ser um agente viral, por ela fazer o parto cesariana, isso não interfere, tá? O que preocuparíamos é se ela tivesse algumas lesões na região da vulva e que poderia passar pelo parto normal. Mas como fez parto cesariana, isso não tem nenhuma complicação, tá? Nenhuma preocupação. Vamos ver. Mais perguntas aqui de internautas, vamos escolher. Tem várias perguntas aqui para vocês. Joana, do bairro Olímpico de São Caetano. Métodos contraceptivos. Tomo pílula há 2 anos e fiquei sem tomar por 1 mês. Então, eu teria que esperar vir a menstruação e tomar como se fosse a primeira vez? Sim, Joana. Realmente, você teria que começar tudo do zero. Se você deu uma pausa com anticoncepcional, você tem que começar novamente do primeiro dia da menstruação. Não esqueça, toma a pílula no primeiro dia da menstruação. Se for aquele anticoncepcional que de 21 dias, você mantém 21 dias, dá aquele intervalo, aquela pausa de 7 dias e recomeça no 8º dia. Mas você deve sim começar novamente, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Bom, várias perguntas aqui, de várias internautas, de vários lugares. Vamos ver, Morgana, de Santa Paula, de São Caetano também. Sobre gravidez, ela quer saber. Uma mulher engravidou mesmo tendo endometriose, ela corre o risco de perder o bebê? Não. A partir do momento que ela conseguiu engravidar, porque endometriose é uma patologia que dificulta até a mulher engravidar. A partir do momento que ela engravidou, ela não correrá esse risco durante a gestação, tá? Então não precisa ficar preocupada. Vamos ver, mais perguntas aqui. Mariana, de Santo André, gostaria de saber mais uma pergunta sobre HPV. Obrigado, amigas, por vocês enviarem suas perguntas. Podem continuar enviando, que responderei aqui ao vivo para vocês. Mariana, ela gostaria de saber sobre HPV. Pode ser transmitido por roupas íntimas, calcinhas, cueca e toalha de banho? Alguém corre o risco de pegar essa doença se usar minha toalha, por exemplo? Olha, Mariana, realmente o HPV, ele só é transmitido pelo contato sexual. Então, assim, não teria como. Hoje em dia está comprovado que o HPV você só pega mesmo pelo contato sexual. Então, teria que tomar cuidado com as relações desprotegidas. Jamais deixe de usar camisinha, tá bom? Vamos ver, temos tempo para mais perguntas? Então, vamos ver. Márcia, de São Bernardo do Campo, gostaria de saber. Obrigado, Márcia, pela sua pergunta, viu? Métodos contraceptivos. Meu namorado fez vasectomia há 15 anos e eu gostaria de saber se há condições de ter um filho com ele, mesmo que por meio de qualquer tipo de tratamento. Sim, Márcia, ele pode ter feito a vasectomia. É um método que nós consideramos como irreversível. Mas tem cirurgia para tentar a reversão. A porcentagem é até pequena. Mas você pode tentar pela fertilização in vitro, tá? Isso é possível sim. Pela fertilização é possível de você conseguir engravidar, tá bom? Bom, obrigado, minhas amigas. Agora vamos voltar com o nosso tema de hoje, que é um tema que eu gosto muito de falar, que é o meu dia a dia também. Estamos hoje com a doutora Ana Cláudia, para a internauta que está nos assistindo a partir de agora, com um tema sobre câncer de mama, que é um tema que todas aflige a maioria das mulheres brasileiras, porque é uma coisa que cada vez mais está aumentando em pacientes jovens, independente da idade. Por eu ser coordenadora do Centro da Mulher, doutora Ana Cláudia é mastologista, trabalha comigo lá, e nós temos recebido muitas pacientes jovens também com câncer de mama. Então, amigas, vamos ficar atentas com relação a isso, vamos nos unir, nós mulheres, contra essa doença. Então, é um tema que eu gosto muito de falar, e agora, como nós focamos no primeiro bloco, eu quero falar um pouquinho agora sobre diagnóstico e tratamento. Doutora Ana Cláudia, voltando agora, eu gostaria de saber quais os diagnósticos que nós temos para o diagnóstico para o câncer de mama. Então, como a gente tem a mamografia, que é onde você vai fazer a mamografia, vai ver se tem uma lesão na mama. Essa mamografia
pode ser complementada com ultrassom. Geralmente esses dois são suficientes para a gente já ter né, uma noção de se é um câncer de mama ou não. A partir daí, caracterizando um nódulo suspeito para câncer de mama, a gente parte para uma biópsia. Geralmente uma biópsia de agulha grossa, que é uma biópsia de fragmento, vai tirar os fragmentos desse nódulo e a gente vai analisar e vai ter o diagnóstico do câncer de mama. E esse ultrassom, você indica para todas as pacientes como complementar ou tem alguma paciente, uma idade que ela possa fazer? Não, geralmente, por exemplo, pacientes acima dos 55 anos, depois da menopausa, dependendo do padrão da mama, geralmente uma mama mais lipossubstituída, tem um componente mais gorduroso. Essas, às vezes, não precisa complementar com ultrassom, só a mamografia é suficiente. Então, veja, minhas amigas, olha a importância que tem naquelas pacientes que a doutora Ana falou, que tem as mamas mais densas. Essas mamas de uma maior densidade, elas têm mais dificuldade de avaliar pela mamografia, apesar que a mamografia é de escolha. E acaba que complementamos com o ultrassom para poder visualizar melhor essa parte densa da mama. Mas assim, como a doutora Ana falou, ultrassom eu posso fazer para paciente jovem? Deve. Tem uma idade que você aconselha, a partir dos 20 anos? Eu posso pedir para todas elas? Ou vou focar mais no histórico familiar? Não, ultrassom de mama, a partir do momento que a mulher menstrua, pode-se fazer ultrassom de mama, que a mama já tem um desenvolvimento, mas não precisa ser feito de rotina. Né? O mais importante é ela passar em consulta com o ginecologista que vai examinar a mama dela e ele sim vai avaliar e ver a necessidade de complementar ou não com ultrassom. Na grande maioria das vezes não tem necessidade. E quando num resultado de ultrassom me aparece uma imagem cística ou uma imagem sólida, o que você recomendaria para cada uma dessa imagem? As imagens císticas, elas são imagens benignas, né? Cisto de mama é benigno. Então, os cistos de mama, eles, dependendo do tamanho, não precisa fazer absolutamente nada, só seguir com ultrassom e não precisa fazer nada. Os nódulos sólidos têm várias características, né? Então, se é um nódulo com características benignas, também não precisa fazer nada, só acompanhar com o ginecologista ou com o mastologista. Agora, os nódulos suspeitos, esses sim precisam fazer biópsia. Elas me perguntam muito sobre aquela classificação na mamografia de BIRADS. Explica um pouquinho para elas. A classificação de BIRADS assusta muitas mulheres, porque elas olham o laudo da mamografia e vêem um número, né? E não sabem muito bem como interpretar. A classificação BIRADS é uma classificação que os radiologistas fizeram para facilitar a vida do mastologista, do ginecologista. Na verdade, o número simplifica o que está escrito na mamografia. Mas, rapidamente falando, né, a classificação vai de 0 a 6. A classificação 0 nada mais é do que o exame que o radiologista não conseguiu definir, né? Não conseguiu ver direito, me dizer se tem alguma alteração ou não. E precisa de uma complementação, geralmente a ultrassom de mama, que complementa, né, essa mamografia. A BIRADS 1 é uma mamografia normal, que não apresenta nada. A 2 é que tem achados benignos, então calcificações que são normais e não precisa fazer nada. Tanto a 1 quanto a 2 o controle é anual. BIRADS 3 são achados provavelmente benignos. Então, um nódulo circunscrito, redondinho, bonitinho, esses são BIRADS 3. Calcificações pontiformes, um pouquinho agrupadas, também BIRADS 3. Essa merece um controle semestral. Dependendo da lesão, o mastologista vai avaliar ou não a necessidade de biópsia, nem sempre precisa fazer. O BIRADS 4 são achados provavelmente suspeitos. Então, esse sim merece biópsia. O 5 é uma lesão maligna, né? Então a gente vai para a biópsia mesmo, mas já com quase certeza de câncer de mama. E o BIRADS 6 é que já tem a confirmação do câncer através de biópsia. Eu recebo muito BIRADS 3, Ana. Você acha que para elas poderem, essa porcentagem para virar para um 4 é pequena? Geralmente o BIRADS 3, 70% das lesões BIRADS 3 são benignas, 30% não. Então, tem 30% de chance. Mas isso vai muito da interpretação do mastologista, né, que está analisando, dos exames complementares que ele vai pedir para o BIRADS 3, para ver a necessidade de biópsia ou não. Na grande maioria das vezes, são lesões benignas, que passa para o BIRADS 2 depois do segmento. Porque é uma preocupação delas, né, com relação a essa classificação, que às vezes elas chegam para a gente. E esse BIRADS 3, você controla, então, a cada 6 meses? A cada 6 meses. Agora, uma coisa importante que muitas me perguntam, e as microcalcificações?
eu consigo ver no ultrassom ou eu só vejo na mamografia? As microcalcificações não são vistas no ultrassom, só na mamografia. Quando elas são extensas, às vezes associadas a nódulo, um bom ultrassonografista consegue ver, mas aí já é um estágio mais tardio do câncer. Então, as microcalcificações são estágios iniciais do câncer de mama e só são vistas na mamografia. Por isso é importante a mamografia como método de escolha de rastreamento. Sim. Olha, temos uma internauta aqui ao vivo querendo saber. Obrigado, Cleide, pela sua pergunta. Cleide de São Paulo quer saber, todo tratamento contra câncer de mama exige quimio ou radioterapia? Nem todo. Dependendo do estágio em que é encontrado. Então, esses cânceres de mamas iniciais, que as lesões são in situ, o que é isso? Ainda não ultrapassaram o ducto da mama, que são feitas, né, o diagnóstico inicialmente, nem sempre precisa de químio ou de radioterapia, só cirurgia às vezes, e o tratamento, né, pode ser com hormonioterapia, depois é o suficiente. Então, é importante o diagnóstico precoce. E aproveitando, falando um pouco daquele caso polêmico que surgiu na mídia sobre a Angelina Jolie, o que você achou? Foi muito radical o procedimento que ela quis fazer? Dê a sua opinião. A Angelina Jolie, ela é um caso especial, né? Ela tem um antecedente familiar importantíssimo para câncer de mama. Ela entra na porcentagem dos cânceres hereditários, que são de 5 a 10% dos cânceres de mama, que são as pacientes que apresentam uma mutação genética, né? E ela teve uma mutação genética do BRCA1, e confirmada pelo teste que se faz, genético, que aumenta a chance dela ter câncer de mama em 87% e 50% de câncer de ovário. Então, no caso dela, especificamente no caso dela, ela foi submetida a uma adenomastectomia bilateral profilática, acho que muito bem feita. É uma cirurgia que precisa se pensar muito, tem muitos riscos de se fazer, não deixa de ser uma mutilação, a mulher precisa estar muito consciente daquilo que ela fez, mas no caso dela, eu acho que foi bem pensada. Essas cirurgias aqui no Brasil têm sido realizadas com frequência? Para esses casos dessa mutação? Na verdade, assim, no Brasil ainda é muito difícil a gente ter o teste genético. Esse teste é muito caro, né? Por volta de 6, 7 mil reais. O convênio não cobre, não é feito pelo SUS. Então, é um pouco inacessível ainda para a população em geral. A gente tem, na verdade, noção. Existem alguns estudos, né, que a gente faz, alguns testes estatísticos que a gente tem, né, a gente consegue classificar a mulher em baixo, alto e médio risco para câncer de mama. Então, as mulheres com alto risco para câncer de mama, elas têm que fazer o rastreamento dela um pouco mais precoce. Então, mulheres que tiveram familiares de primeiro grau com câncer de mama abaixo dos 40 anos, essas sim tem que se preocupar mais. Que pena, não temos mais tempo para continuarmos, mas eu sei que muitas outras internautas gostariam de fazer outras perguntas para a doutora Ana, mas já faço o convite desde já para voltar aqui novamente, tá, no programa, para poder responder um pouquinho mais sobre outras coisas que talvez não tenha dado tempo para a gente responder. E gostaria de agradecer a presença da doutora Ana, obrigada por ter vindo aqui em nosso programa. Obrigada mais uma vez. E não esqueçam, minhas amigas, todas as quartas-feiras estarei aqui com vocês ao vivo, na Web TV São Caetano. Envie suas perguntas pelo Facebook, pelo Twitter, que responderei com o maior carinho para todas vocês. E estarei de volta quarta-feira, no mesmo horário, às 3h30 da tarde, aqui com vocês. Não perca o meu programa, tá?